A nossa conexão caiu e já mandei o convite aqui para o Thiago novamente. Estou aguardando o seu aceite. Oi, Olá, de Thiago, volta! caiu. É porque é tanta coisa para falar, né, que o Com tempo vai certeza. passando. Mas aí você estava falando sobre o Sim. protesto. Vamos registrar isso aí. E aí, realmente, o protesto, acho que eu não sei se chegou a pegar tudo que eu falei, mas enfim, o protesto, além de todas as finalidades históricas ligadas ao próprio histórico do Instituto, e fundamentalmente da prova, a própria lei traz uma função, nas entrelinhas, traz uma função que é justamente o grande objetivo do credor. Veja só, o credor, quando ele aponta o título a protesto, ele não quer meramente a prova. O que me serve a prova meramente? Eu preciso, o que eu quero, né, enquanto credor, eu quero é o pagamento. Eu quero o pagamento. A finalidade, a obtenção, melhor dizendo, qual é o anseio do credor? Com base naquele título ou com base naquele documento de dívida. Eu quero o pagamento. Então, a finalidade é obter o pagamento. O protesto, para, entre aspas, estimular o pagamento, né, ele ameaça o devedor com a publicidade do eventual inadimplemento. Afinal de contas, com base nos dados do protesto, eu enquanto operador econômico, eu posso ter acesso, e hoje isso é grátis, né? Eu posso ter acesso à situação melhor dizendo, fiscal não, é patrimonial, enfim, de creditícia de todos os meus parceiros negociais através da consulta ao protesto. Eu posso tanto acessar o próprio banco de dados dos protestos de todo o Brasil, de forma eletrônica, grátis, online, em tempo real, tanto posso, se eu tiver assim contrato, através do Serasa. Por quê? Uma vez protestado, é extraído, então, esse instrumento de protesto, que é registrado num livro de protesto, e desse livro se extrai uma certidão que é comunicada, remetida ao Serasa, e o Serasa alimenta o seu banco de dados. Justamente por essa finalidade de depuração do mercado com relação aos maus pagadores. Então, eu, enquanto devedor, eu não quero estar lá no banco de dados dos maus pagadores, porque eu quero contratar com mais uma infinidade de outros negociantes do Brasil, né? Se eu quero fornecer bens, serviços e tudo mais, ou vender um imóvel, por exemplo, né? O meu comprador, ele pode consultar esse banco de dados público e olha, vai ter um risco de falta de execução aqui ou não? Qual é a situação deste meu parceiro negocial, né? Então, é um poder muito grande, que é o poder da cognoscibilidade da situação daquele devedor. Afinal de contas, quem deve para um não vai dever para um só, né? Acaba devendo para Claro. muita gente, né? Acaba É. devendo para muita gente, e isso infelizmente, é uma realidade. E é essa realidade que também alimenta o protesto, o poder do protesto, que é a obtenção do pagamento. Então, ele tem o poder de obter o pagamento. E esse poder é bem considerável. Assim, de acordo com os dados, às vezes são dados conflitantes, mas assim, gira em torno de 30% a 50%. Às vezes falam até em 60 e poucos por cento de recuperabilidade. E é um prazo em 3 dias úteis. É um prazo muito exíguo, muito rápido. O credor hoje está dispensado de fazer qualquer pagamento antecipado. Antigamente precisava pagar antecipadamente. Hoje ele aponta o título do seu cheque, enfim, qualquer documento que ele tem, do seu escritório, mediante assinatura digital. Né, quem tem assinatura digital, aponta lá no sistema informatizado lá do sistema de protesto, da central, aponta aquele título,
de forma do seu escritório, nem precisa levar o título lá. Ele só vai declarar, eu tenho cheque, o cheque é tal número, tal valor, o devedor é tal, me responsabilizo criminalmente por isso, né? Não tem falsidade nessa declaração, assino isso aí digitalmente, mando para protesto. Em 3 dias úteis, até 60 e poucos por cento, é o que se fala aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Até mais de 60% de recuperabilidade. Grátis, né? Grátis. Então é um instrumento muito, assim, convincente, né? É verdade, até o próprio devedor, uma vez que ele pague o débito, é quem vai pagar a custa do cartório. Exato. Né? Exatamente. Então, o fisco é muito fácil. E no caso da Fazenda Nacional, salvo engano, eu acho que o limite para a propositura da ação de execução fiscal era um débito de até 20 mil reais. Não é exatamente. Isso? E, quer dizer, exatamente. Os abaixos disso prescreviam com o tempo. Hoje, com o protesto, são recuperados. Exatamente. Eu fiz até um post no meu Instagram perguntando, olha, o valor do débito interfere na prescrição ou não? Na verdade, não, né? Não tá, o valor do débito não está no CTN como uma causa. Só que, de fato, sim. De fato, sim. Porque esses débitos de menor expressão acabavam sendo somados e ficavam lá, um débito pequenininho, depois mais um outro pequenininho, para bater os limites dos 20 mil reais. E aí, esse passar do tempo necessário para a somatória desses valores, até o teto, o corte dos 20 mil, que viabilizavam o ajuizamento, muitas vezes tinha prescrição. Então, a gente eu bati o olho na inicial. Um monte de débitos pequenos. Vamos olhar com calma, que aqui é bastante provável que tenha alguma prescrição. Agora isso mudou um pouco, tem súmula vinculante para isso, tudo mais, mas enfim, acabava de fato tendo uma repercussão. E o protesto tem essa finalidade de recuperar o crédito, só que ele não interrompe a prescrição, que essa é uma outra diferença, assim, que a pessoa também passa batido. Ele interrompe a prescrição, que é uma outra finalidade, né? Uma finalidade de interromper a prescrição, porque o Código Civil atual, já de 2002, mas enfim, é o atual, ele acabou fazendo aquele overruling sobre a súmula, se não me engano, é 162 ou 163 do Supremo, que dizia que o mero protesto cambial, que é esse protesto judicial, nascido das cambiais, né? O mero protesto cambial não interrompia a prescrição, porque isso não era previsto no Código Civil de 1916. E o Código Civil de 16 trouxe expressamente ali, interrompe a prescrição. Só que para tratar de prescrição em matéria tributária, nós exigimos lei complementar. Agora essa e a lei não tem lei complementar para isso. É verdade. Essa questão da prescrição é um drama. Aqui, eu não sei como é que você lida com isso aí em Porto Alegre. Só para a gente fazer uma curvazinha no nosso tema, mas já que você tocou nesse assunto, eu me sinto aí com a vontade de falar um pouco sobre ele. A questão da prescrição em matéria tributária, se tratando de execução fiscal, é um drama por aqui. Por quê? A Fazenda Nacional ajuiza a execução fiscal, por exemplo, o juiz dá o CITSE, sei lá, 2 meses depois, por exemplo. E aí há um posicionamento do STJ dizendo o seguinte, inclusive em sede de repetitivo, que o despacho de citação retroage à data da propositura da ação. Quer dizer, na prática, o que interrompe a prescrição tributária não é nem o despacho de citação, mas a própria propositura, que não está como causa no CTN. Eu não sei como é que você lida isso, e aqui nós queremos a tua posição doutrinária sobre isso, em relação a essa questão. Não é um problema de aplicação do Código Tributário Nacional, porque não é uma situação descrita no Código, né, como apta a interromper o prazo de prescrição. A interrupção se dá pelo despacho de citação. Retroage ou não é o despacho de citação que está na lei. Realmente, isso é uma questão tormentosa. Vai me colocar uma saia justa aqui, né? Eu tenho que cuidar com as minhas palavras. Mas sem problema, vamos enfrentar o assunto, não tem problema nenhum. Olha só, realmente, a gente tem aqui um certo conflito, né, entre o CPC e a lei de execuções. Na verdade, olha só, isso é um tema que agita várias arestas. A própria lei de execuções, ela previa, já em 80, que o despacho interrompia a prescrição. E havia, então, um excesso, porque não era lei complementar, para dizer de fato interruptivo da prescrição, né?
e o CTN, antes de 2005, a gente vai ficando velho falando de coisas dos institutos revogados, né? É uma coisa terrível, mas enfim, eu trabalhei nessa época, né? E antes de 2005, o que interrompia a prescrição, talvez seja até mais assim, garantidor do direito do contribuinte, era a efetiva citação. E se exigia citação para a interrupção da prescrição. No entanto, a lei dizia que interrompia a prescrição o mero despacho. Evidente, em 2005 tivemos a Lei Complementar 118, né, e tivemos então a mudança do CTN, o inciso 1º do parágrafo único do 174, para dizer que o despacho interrompe a prescrição. Isso aí agita, por sua vez, a temática da súmula, se não me engano, 106 do STJ, que a demora na citação por dificuldades inerentes ao mecanismo da justiça acaba salvando a prescrição. Porque, enfim, muitas vezes o juiz está com muito trabalho, enfim, a equipe está muito atarefada. Isso vai acontecer no ano que vem. A gente está imaginando assim, uma enxurrada de ajuizamentos, de execuções fiscais que ficaram sobrestadas, ou melhor dizendo, os ajuizamentos foram represados durante este ano. Todos os credores, inclusive, dispensaram os protestos, né, de remeter a protesto, a CDAs, reprimiram o ajuizamento das execuções fiscais. A Fazenda Nacional não está ajuizando. Mas ano que vem vai ser o ano do... Assim, o pós-pandemia vai ser de terra arrasada, realmente. Porque vai ter uma enxurrada muito grande. Quando tem uma sobrecarga, e muitas vezes esses credores... Olha, é um negócio inacreditável, mas esses credores, eles preparam os ajuizamentos, esses big players, assim, a Fazenda Nacional é mais de 70% da nossa vara, tá? Quando eles ajuizam, eles não ajuizam de 10, de 20, de 100... São milhares num dia só. Milhares! Não é verdade, parece piada, mas assim, a gente recebeu mais de 1000 execuções num dia só. Já é PJE aí? Não, aqui é EPROC, o melhor processo eletrônico do Brasil. Não, nosso processo eletrônico aqui é uma Ferrari. Nossa, caramba! É muito bom. Eu me compadeço com os advogados que acabam tendo que ter cadastros em vários processos, né? Mas o EPROC, o nosso EPROC é um que já está na segunda versão, já é um processo, enfim, já bastante antigo. A nossa vara foi piloto, né, na instalação do EPROC lá em 2009. Inclusive, a primeira sentença do EPROC era minha, foi minha. Nossa, e no primeiro dia eu desci, eu desci da cerimônia de instalação e a minha assessora entraram os embargos intempestivos aqui. Os primeiros documentos que entraram no EPROC foram embargo de devedor intempestivo, mas então minuta a sentença que a sentença está hoje para ser apliquada. Então, assim, embargo sempre teve, porque é por sentença, né, a extinção desses embargos intempestivos. Sim. E aí a primeira sentença, mas é uma sentença de embargos intempestivos. Enfim, fica o registro, o nosso EPROC é muito bom, é maravilhoso realmente. Tá. E, não quero falar mal do PJI, mas o nosso é melhor. Mas então, existe esse ajuizamento em bloco, em massa, e a gente tem realmente um afluxo muito grande, isso vai se repetir no ano que vem. Daí que, para processar internamente esses ajuizamentos com grande volume, isso naturalmente demora, porque não é uma coisa automatizada, o filtro das iniciais. Muitas vezes tem iniciais que têm vinculação com processos de outro juízo, né, enfim, questões que têm que ser analisadas, uma indicação concomitante de bem a penhora. Não é dar um despacho sheet assim, sem ler, né? Daí que é necessário analisar um a um. E aí exige um tempo, naturalmente um tempo para isso. Olha, se eu tiver que analisar 1000 processos, imagina, 1000 iniciais, isso naturalmente vai levar um tempo, com o resto de demandas da vara. Daí que a demora, que a súmula buscou salvaguardar da prescrição, essa demora nesse processamento, que é uma demora ordinária, uma demora que se explica, que tem uma causa, né, que é entendível, assim, essa demora não determina a prescrição, porque eu posso até ter uma demora grande que possa ser eventualmente injustificada, que o credor também não cuidou do processo, ou não trouxe lá o endereço que precisava, não indicou, ou tinha que trazer uma retificação da CDA, enfim, problemas que dizem respeito à própria inicial executiva, antes, são prévias, inclusive, do despacho inicial, que são de responsabilidade do credor, também podem afetar essa demora.
né? Se o credor demora demais, eventualmente a gente pode ter um reconhecimento de prescrição, né? Porque da constituição definitiva do crédito tributário, ou melhor dizendo, da inexistência de nenhuma causa suspensiva da exigibilidade, ou seja, a partir do momento que a prescrição passa a fluir, eu posso ter o fluxo superior a 5 anos, né? Eventualmente pode acontecer. Isso já mudou, mas os ajuizamentos das execuções fiscais, eles eram muito tardios. Era, de regra, ajuizado acima de 4 anos e meio. Acima de 4 anos e meio. E, às vezes, acima de 5. Até porque, antigamente, havia a tese dos 5 mais 5, né? Que também ajudava. Para repetição, né? Para repetição do indébito. Mas, assim, o ajuizamento acabou sendo tardio. E aí, realmente, temos que reanalisar a prescrição. Mas é uma temática que demanda, assim, uma série de análises. Acaba que, né, quando o juízo tem uma demora nos atos que lhe compete, né, e isso é justificável, acabou realmente, pelo repetitivo de relatoria do ministro Fux, havendo essa retroação, né? E aí, ao arrepio, né, que aí essa é a justiça 27, ao arrepio do que... E eu sou muito zeloso com os olhos no artigo 174. Olha, isso aqui é uma garantia do contribuinte, que é a estabilização das relações, que a gente não pode ficar a vida inteira, ou 20 anos, como a gente percebia nas execuções fiscais, com aquela insegurança de quando eu vou ter o meu patrimônio penhorado ou não. E, enfim, então isso causa um problema assim, no cotidiano, que a prescrição visa apaziguar. A prescrição tem essa finalidade, né, de serenar realmente as situações. Se o credor não busca aquele crédito depois de tanto tempo, olha, mais razão disso que tem que ser extinto mesmo. Então, eu sempre procuro olhar muito o 174. Daí nós vemos até esse novo precedente, novo repetitivo de relatoria do ministro Mauro Campbell, que fez uma leitura assim, mais ousada, né, dos marcos interruptivos da prescrição intercorrente, né? Que Exato. Eu acho que é desse ano ainda, ou ano passado, final do ano passado, não lembro. Não, já faz, se não me engano, é de 2018. Final de 2018. Que aí é o precedente que vai fazer com que muitas execuções sejam extintas, né? Por prescrição intercorrente. Com certeza, eu brinco lá com a nossa vara, porque como tem um estoque muito grande, acima de 30 mil processos, é certo que a gente tem muitos processos com a ocorrência da prescrição intercorrente. E não são exclusivamente aqueles processos suspensos com base no artigo 40, que nós tínhamos autorização para extinção desde 2004. Né? Se está suspenso por mais de 5 anos, o nosso tribunal entende que é 5 anos, né? Porque se existe lei complementar, então a causa de suspensão de 1 ano prevista pelo artigo 40 não se aplica. Né? Não tem suspensão tributária com base em lei ordinária, isso não existe. Né? Tem que ter lei complementar. Vocês não aplicam? O nosso TRF entende que não. Eu aplico sem os 6 anos. É muito bom. Tem uma arguição. Isso é diferente. Caramba! Assim, eu estava na faculdade e o professor dizia o seguinte: olha, quando vocês forem visitar a vara, perguntem pelo Código de Processo Civil da vara, porque parecia que cada juiz tem um Código de Processo Civil separado, né? né? É uma brincadeira, porque realmente os procedimentos são diferentes. O TRF da 4ª região, deixa eu explicar. O TRF da 4ª região, ele suscitou uma arguição de inconstitucionalidade. Se eu não me engano, é o parágrafo 1º do artigo 40 da Lei de Execuções, né? O parágrafo 2º, agora não lembro de cabeça, que diz que as execuções, quando eu não localizo o devedor ou bens penhoráveis, essa execução vai ser suspensa por 1 ano. Depois dessa suspensão, eu vou ter um arquivamento por 5 anos. Então, é 1 mais 5. O STJ considera 1 mais 5. Né? O ministro Mauro, quando relatou esse processo, ele entendeu 6 anos. O nosso TRF, ele compreende que não é possível uma lei ordinária, ele julgou isso em arguição de constitucionalidade, com o princípio do full bench, né? Reserva do plenário e tudo mais, tudo bem bonitinho, como exige a súmula vinculante 10 do Supremo. Fez exatamente a liturgia que se espera de acordo com a Constituição. Aí ele disse, olha, não é possível que uma lei ordinária trate de prescrição tributária, é preciso lei complementar. E o prazo de lei complementar é 5 anos, com base no CTN. Então, se eu não tenho nenhum marco interruptivo da prescrição durante 5 anos, eu tenho prescrição.
né? Que é um dos pressupostos, é fluxo do prazo superior a 5 anos de um crédito insatisfeito, não perseguido pelo credor e não pago, enfim, todos aqueles pressupostos que vieram lá do direito privado. Bom, eu acabo não aplicando, eu para não correr risco de reforma das sentenças, eu não tiro os processos com suspensos abaixo de 5 anos, eu espero 6 anos, melhor dizendo, abaixo de 6 anos. Eu espero 6 anos, porque tendo 1 ou 6 eu vou ter certa prescrição, não vai bater no STJ e não vai ser reformada a sentença e em prejuízo do executado. Mas, enfim, isso é só um parêntese. A prescrição intercorrente, então, que essa que é uma grande garantia do contribuinte, acabou sendo uma grande garantia, por conta que o precedente do STJ diz o seguinte: bom, eu tenho a execução, eu tenho a tentativa de penhora, no momento em que a credora tem ciência de que aquela tentativa de penhora é infrutífera, e a partir daqui tem a grande inovação, a partir deste momento da penhora, da ciência da penhora infrutífera, da diligência infrutífera, nós teremos um prazo de 1 mais 5. Por que isso? Porque este fato, penhora infrutífera, é o pressuposto que determina, que é uma grande inovação também, de acordo com a CJ, determina a suspensão. O credor não tem essa discrecionariedade, o juízo não tem essa discrecionariedade. A lei diz que o juiz suspenderá a execução se não for frutífera a penhora. Daí que essa execução ela não devia estar tramitando, ela devia estar suspensa. Uhum. E se ela devia estar suspensa, contaria-se o prazo de 1 mais 5. Esse prazo, então, 1 mais 5, não é interrompido, e a inovação que eu também queria colocar, que eu alertei, ele não é interrompido pela ocorrência de meros pedidos de penhora. Ah, eu quero uma nova diligência lá. Agora eu quero um renajude. Agora eu quero um bacenjude. Passa um tempo, eu quero um bacenjude de novo. Ah, eu quero uma nova carta de citação não sei onde. Eu quero agora, né, tentar uma penhora de profissional de justiça por um. Eu quero penhora de cotas sociais. Eu quero, enfim, penhora de recebíveis em empresa que está inativa. É umas coisas doidas. Todos esses pedidos, na interpretação antiga, eles afastavam a desídia do credor. Porque o pensamento anterior é que era necessária a desídia do credor. Até fiz um post sobre isso, perguntando para o pessoal. A desídia é pressuposto ou não? Na verdade não é, né? Porque a prescrição é um fato jurídico. Exato. Não é um ato jurídico. Desídia é uma coisa culposa, né? Uhum. Desídia é uma coisa culposa. Repressão não é um ato, é um fato. É uma mera ocorrência que independe da vontade das partes. O que a parte pode fazer é buscar interromper essa prescrição. Bom, até o processo judicial serve para isso. Aí, se eu tenho o fluxo deste prazo sem uma nova penhora, ou seja, pedidos infrutíferos não importam para nada, né? Esses meros pedidos, meras movimentações laterais do processo não importam para nada. Se eu tenho esse fluxo de 1 mais 5 sem nova penhora, eu tenho prescrição intercorrente, porque o processo deveria estar suspenso. É uma explicação sintética do precedente do STJ. Daí que, no tramitar da execução, a gente tem que olhar lá. Quando foi o momento da ciência da exequente com relação a uma tentativa de penhora infrutífera? Em 2012... nós tentamos fazer uma penhora depois da carta de citação e não se localizou, a empresa tem uma precária condição financeira. A partir daí, nós fizemos uma tentativa de bacenjude, nós fazemos renajude, nós buscamos dados no Infojude, nós cadastramos aquele CNPJ na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Se o débito é baixo, a Fazenda para por aí. Se o débito é muito alto, ela também vai mais atrás, com mais critérios, mais necessidade assim, de buscar medidas constritivas. Mas, enfim, se o débito é de menos importância, acaba parando mais ou menos por esses pedidos. Se a gente não tem nada efetivo, conta-se 6 anos, então, em resumo, da ciência daquela primeira tentativa que restou infrutífera. E aí a gente olha aqui, realmente tem prescrição. Folhar, né? Tempo do antigo, né? Na verdade, agora é correr o mouse, né? E olhar os documentos. Verdade. O processo todo é virtual já, né? Mas, de qualquer forma, acabou sendo uma grande garantia, né? Uma grande resposta do STJ
E, inclusive, até um anseio da própria fazenda, que ninguém quer ficar malhando em ferro frio, né? Não, com certeza. Ficar trabalhando em processos que a gente sabe que não tem resultado prático nenhum. E aí eu quero honrar muito assim, a Procuradoria da Fazenda, que faz poucos anos, jovens procuradores, aguerridos, extremamente competentes, brilhantes, fizeram essa mobilização interna do órgão e conseguiram revolucionar o pensamento da Procuradoria. E não estou falando meramente, vamos suspender execuções de R$1 milhão. Não é isso. Não, é de pensar de uma forma mais eficiente, buscar a gestão, realmente. Olha, eu tenho que economizar os recursos. Isso, Thiago, é algo que eu vejo no cotidiano em relação à PFN. Aqui a gente trabalha no escritório de Somestre com direito tributário, então a gente trabalha com as procuradorias, principalmente da Fazenda Nacional e dos estados, mas com todo respeito às procuradorias dos estados, mas a PFN está numa vanguarda tanto de comportamento humano quanto de inovação em relação à cobrança do crédito tributário da União. Há poucos dias mesmo, nós pedimos audiência com os procuradores e prontamente eles nos receberam via Zoom, né? E ali mesmo nós nos acordamos em relação a uma penhora numa execução fiscal. Nós visualizamos que a penhora de faturamento seria inviável, porque não cobriria nem a taxa Selic, e os procuradores nos falaram, olha, mas existe outra viabilidade? Nós dissemos, sim, a empresa tem caminhões, nós podemos apresentar os caminhões, mas da primeira vez a PFN não aceitou. Ele falou, não, agora nós estamos mais abertos, não é? Inclusive por conta da pandemia, a aceitar a penhora de veículos, imóveis, enfim, outras possibilidades. Então, a Procuradoria da Fazenda, como eu disse, ela está se colocando numa posição muito interessante, tanto em relação às transações, aos negócios jurídicos processuais, quanto à própria conversa com os advogados e os próprios contribuintes. Eu brinco assim que eu gostaria muito de ser atendido, muito se fala do serviço público, né? A Procuradoria acabou se transformando mais em um órgão de Estado, assim, se aproximando mais a uma forma de agir como um órgão de Estado do que de um órgão de governo. E aí eu gostaria muito de ser atendido em serviços privados, uma empresa de telefonia, um plano de saúde, um banco, cartão de crédito, 0800 da vida aí, que a gente tem que, enfim, nossa vida cotidiana precisa disso, né? Eu gostaria de ser atendido nesses lugares como eu sou atendido no serviço público. Sim. Muitas vezes eu sou muito melhor atendido no serviço público. Claro, tem problemas, tem. O Brasil é um país continental, enfim, com suas dificuldades. Mas em muitos serviços públicos, o tratamento do interessado, quem busca para, enfim, tratar de um assunto de seu interesse, é muito melhor do que em muitos serviços privados. Tenta fazer essa mesa coisa com o 0800 de uma empresa de telefonia. Nossa, impossível, assim, impossível. Às vezes em casos, assim, por exemplo, desses programas de parcelamento, Refis, PERT, que o contribuinte, às vezes, erra o código de receita, ou o contribuinte é excluído de parcelamento, a gente demonstra pela boa-fé do contribuinte que houve um problema, a Procuradoria, em ato fundamentado, reinclui aquele contribuinte no acordo de parcelamento para salvar. Por quê? Porque ela sabe que se ele continuar no acordo de parcelamento, ela vai receber o crédito tributário. Então, isso é algo muito louvável da Procuradoria da Fazenda. Realmente é um trabalho digno de nota, assim. Realmente não é porque eu trabalho com eles cotidianamente, mas realmente a forma de pensar da Procuradoria está encantadora agora. É verdade. Thiago, então a gente segue aí para o nosso último tópico, se é a possibilidade de uma pessoa jurídica invocar direitos humanos, né? E no caso, por exemplo, de que ela esteja respondendo numa execução fiscal, numa situação em que, como ilustração, ela está sem certidão de regularidade, é possível ela se, de repente, comportar como uma pessoa física para dizer, olha, eu tenho direitos humanos, senhor juiz, aplique-os para mim também. Isso é muito legal essa pergunta. E me invoca vários assuntos. Bom, os direitos da personalidade são os direitos humanos tratados dentro do direito privado, né? São os direitos humanos, grosso modo, vou fazer uma explicação simplória, assim, mas os direitos humanos tratados na órbita
internacional, fundamentais quando estão absorvidos pelos ordenamentos, especialmente ordenamentos constitucionais, e eles vão ecoar lá no direito privado através do direito da personalidade. E nosso sistema franqueia, ele permite, ele defende os direitos de personalidade da pessoa jurídica desde que sejam compatíveis com a sua própria natureza, de acordo com o nosso Código Civil. Daí que a pessoa jurídica tem, por exemplo, direito à proteção ao seu bom nome, a defender o seu bom nome, a sua honra objetiva. Ele não tem direito a uma honra subjetiva, que nós temos, se não recebemos um insulto, nós temos uma afetação à nossa honra subjetiva. Mas a pessoa jurídica tem direito a defender os seus interesses, assim. Daí que, claro, são defensáveis posições jurídicas compatíveis com esse intento. Mas não se encerra por aí. Eu tive um caso muito interessante, até compartilhei com o pessoal, um caso muito interessante. Na verdade, não foi um caso meu, mas um julgado que eu tive conhecimento. Veja só, existe um entendimento muito sólido, inclusive em repetitivo, do STJ, dizendo que, para voltar no assunto da responsabilidade tributária, a pessoa jurídica, e isso faz parte do nosso processo civil, a pessoa jurídica não tem direito, não tem interesse, legitimidade fundamentalmente, para defender interesse de terceiro, por exemplo, do seu sócio. Isso é importante se o sócio é citado em nome próprio por débito da pessoa jurídica, originado da pessoa jurídica, no caso da dissolução irregular, por exemplo, ou no caso de um outro ilícito praticado pelo sócio. Se o sócio está sendo afetado, o interesse é dele, a legitimidade é dele. Terceiro não tem direito a defender, enfim, ninguém tem direito a defender interesse de terceiro, pelo menos nessas situações. Daí que a pessoa jurídica não pode, o STJ diz, olha, a pessoa jurídica não pode defender o sócio aqui. Quem tem que defender é o próprio sócio. Mas o caso era muito curioso, porque foi uma daquelas situações em que a empresa realmente trocou de endereço, embora não tenha comunicado efetivamente ao fisco, não tenha alterado seu domicílio fiscal, trocou de endereço, teve alguma reformulação da sua atividade, mas ela se manteve em atividade, ela manteve ativa, ela estava presente. Daí que ela alegou, olha, eu não estou defendendo o interesse da pessoa do sócio, do meu sócio, eu estou defendendo o meu interesse, meu direito próprio ao meu bom nome. Ninguém pode dizer que eu grosso modo, dissolvi regularmente, né? Ninguém vai me dizer que eu me dissolvi regularmente se eu estou trabalhando, com uma outra atividade parecida, se eu estou trabalhando num outro endereço, a muito custo me reorganizei, né? Estou aqui presente, eu não estou fugindo de ninguém, estou trabalhando, tenho clientes, tenho atividade informa ao fisco a esse respeito, tenho atividade econômica que eu posso demonstrar, né? Não é uma dissolução irregular que eu vou simplesmente minguando o faturamento para que milagrosamente uma outra sociedade passe a desenvolver a mesma atividade, que é aquela fraude bem comum que a gente já conhece. Sim. E aí, não. Eu, pessoa jurídica, né, eu tenho direito a defender meu bom nome. E o tribunal acabou acolhendo a tese e revogou de redirecionamento. Por quê? E acabou sendo revogado o redirecionamento. Porque o bom nome da pessoa jurídica estava sendo afetado, né? Porque isso causa repercussões aí na órbita dela. Daí que é uma invocação. Olha, direito à honra objetiva, eu tenho direito a defender. Tenho direito de defender minha honra objetiva, pessoa jurídica, né? Daí que tem outros aspectos. Por exemplo, a questão humanitária. Bom, a execução fiscal, ela vai se guiar pelo CTN e, se não me engano, 186 do CTN diz lá, o crédito tributário prefere a qualquer outro, exceto os decorrentes da relação de trabalho. Ponto. Exceto os decorrentes da relação de trabalho. Esses créditos decorrentes da relação de trabalho, ou seja, são prioritários, né, em relação ao crédito tributário. Eu não posso executar um crédito tributário em detrimento do credor trabalhista, né? E o advogado também goza da mesma proteção. Então, são os três: decorrente da relação de trabalho, FGTS e dos honorários dos profissionais liberais dentro do que se encontra os advogados. Então, todos esses créditos decorrentes dessas relações por equiparação são prioritários em relação ao crédito tributário. Daí que
Se eu processo uma execução fiscal, por exemplo, faço hoje lá um Sisbajude e a pego por cargas d'água, pego no dia do pagamento da folha de salários, o dinheiro que a empresa reuniu para esta finalidade, isso não é incomum, eu faço a penhora, pego o valor e disponibilizo aquele valor por ordem eletrônica e ele é um valor destinado ao pagamento de salários. É possível fazer uma prova relativamente fácil a esse respeito. Né? Eu posso fazer uma prova da folha, junto lá a folha de salários, e trago, por exemplo, um extrato bancário. Nesta mesma data, todos os meses, era pago essa mesma importância, ou coisa parecida, né? Dessa mesma magnitude. Né? E aí, isso é posição minha, tá? É um entendimento, pensamento meu. A execução fiscal, como eu sempre falei, talvez já mais no início, ela não se destina a causar nem ruína do empreendimento econômico, e ela tampouco causa, não é uma finalidade dela, distribuir prejuízos a terceiros. Né? O propósito da execução é realizar o interesse daquele credor, que é daquele exequente. Não é implicar terceiros. Eu não posso ficar penhorando imóveis de terceiro, veículos de terceiro. Né? Isso pode acontecer e é salvaguardado através de vários terceiros ou, às vezes, por mera petição de empenhorabilidade. Mas eu não posso atingir valores. Por exemplo, a empresa faz uma demonstração das suas contas bancárias que aquela importância e não há outras suficientes para honrar aquela folha de salários. Certo? É uma visão que extrapola daquele óculos mais míope, assim, sobre o que é penhorável e o que é impenhorável. Bom, eu tenho um indicativo muito forte, 186, que eu não posso penhorar verbas trabalhistas. Né? Eu não posso atingir direitos de terceiro. O processo, via de regra, não é para atingir direitos de terceiro. Para eu atingir direito de terceiro, eu tenho que ter pressuposto disso, tem que ter uma causa de pedido, tem que ter um pedido, tem que ter prova e tem que ter uma citação desse terceiro para ele se defender. Né? No caso de uma corresponsabilização tributária, por exemplo. Daí que eu não posso penhorar verbas que seriam destinadas ao pagamento de salários. É uma posição minha, no entanto, existe quem pensa que é o seguinte, olha, o princípio da responsabilidade patrimonial aqui se aplica integralmente, a empresa não tem salvaguarda de impenhorabilidade, e esse bem, então, esse valor, é penhorável. São duas visões que têm fundamentação, né? Mas eu acho que uma visão, afinal de contas, direito à alimentação, à moradia, à saúde, à educação, né? Ao acesso a serviços públicos essenciais, enfim, utilidades essenciais à manutenção do devedor e da sua família, preponderam, como eu falei lá no início, né, na primeira parte da nossa live, preponderam sobre a cobrança tributária. É isso aí. É meu pensamento a esse respeito. Você aplica bem, né, os direitos humanos aí à execução fiscal. Que bom, que interessante isso, Thiago. A gente está há quase 2 horas já de live, né? Tem tanta coisa para se falar. Tempo voa. Muita coisa bacana, muita coisa importante. Por exemplo, aí nós vamos nos deparar e está no Supremo com a questão da averbação pré-executória por parte do fisco, né? Que isso vai ter repercussão também, porque qual é a ideia? Pelo menos é uma ideia simples que vem à minha cabeça imediatamente. É exatamente de que o fisco talvez não precise mais do Poder Judiciário para indisponibilizar o patrimônio do devedor. Né? Isso aí o Supremo vai decidir, isso vai ter repercussão no nosso cotidiano, isso dá um congresso de direito tributário, né? Porque é um tema muito, muito, muito forte. Mas eu quero te agradecer, Thiago, profundamente, tá? As tuas colocações, a tua gentileza, a tua participação, os teus ensinamentos. Eu acho que foi um encontro muito proveitoso para mim, para as pessoas que nos acompanharam. Eu quero te fazer ainda uma pergunta acerca qual é a tua opinião sobre o futuro da execução fiscal? Tantas novidades acontecendo, tanta coisa vindo. A execução fiscal que sempre, como você disse, foi olhada de maneira negativa porque representava, de certa forma, um fracasso,
né? A execução fiscal não dava tanto resultado. Agora o protesto está aí dando resultado muito bom, resultados muito bons para o fisco, que proporcionalmente a execução fiscal não dava. Qual é a sua opinião sobre o futuro da execução fiscal? Olha, no Brasil, nem o passado é previsível, né? Já diriam os economistas. Mas a execução fiscal, eu acredito, né, na minha opinião, que não é demonizando a execução fiscal judicial que a gente vai ter um melhor resultado, certo? Muito embora em muitas democracias muito evoluídas, nós tenhamos execução administrativa, inclusive execução de tributos de forma administrativa. É uma realidade no continente europeu isso, ok, nenhum problema com relação a isso. No Brasil nós temos algumas execuções administrativas, né? Que o Supremo inclusive chancelou a execução dos contratos habitacionais, por exemplo, né? Mas eu acredito que demonizar a execução fiscal não é a melhor saída e não venham me dizer que um outro modelo por si só é a chave mestra do mundo das maravilhas. Não é. Porque como um amigo meu juiz disse, olha, não vai ser entregar a senha do Bacenjude, então, agora Cisbajude, ao próprio credor, não é entregar a senha do Cisbajude ao próprio credor que vai tornar essa execução satisfatória, essa execução administrativa, certo? Então, eu me preocupo demais, assim, com como eventualmente seria processada uma execução fiscal administrativa no Brasil. Eu quero crer que essa ideia, entre aspas, morreu na casca, eventualmente pode ganhar um fôlego novamente, mas eu creio que uma execução fiscal judicial é a mais alinhada com esse pensamento assim, de controle das garantias do contribuinte, do executado, afinal de contas, entregar esse poder a um terceiro imparcial me parece o melhor método, né, para a garantia do interesse de ambas as partes. Não acredito, o fisco já tem tantas prerrogativas, tantas vantagens, né, eu dou aula sobre essa matéria aí das vantagens, prerrogativas extravagantes do fisco na execução fiscal. Gente, assim, dá para falar horas só sobre isso, vantagens que só o fisco tem e o executado está numa posição inferior, assim, está numa posição assimétrica. Então, mirar uma isonomia realmente, como um processo civil moderno propõe, que as partes tenham pelo menos direito de se defender, direito de ter vista dos documentos, opinar a respeito, participar da construção das decisões, direito a recorrer e tudo mais, eu acredito que isso é muito mais bem alinhado com com o ideário dos direitos humanos, enfim. Daí que eu quero que a execução vai se permanecer como uma execução judicial e os bons ventos sopram no sentido de se filtrar o tipo de crédito que vai entrar na execução. Porque antigamente, com perdão da palavra, a execução fiscal era um desaguadouro de lixo. Quando se entra com uma execução com 4 anos e acima de 6 meses de antiguidade desse crédito, qual é o resultado? A execução fiscal leva 5 anos para citar um executado. A execução recupera, não sei, 5 ou 10% do seu crédito. A execução fiscal é muito cara para esse tipo de performance. Enfim, mas vem cá, qual é que é a utilidade de se executar um crédito de uma empresa que é a mortalidade das empresas, de acordo com esqueci o órgão agora, daqui a pouco eu lembro. A mortalidade das empresas de pequeno porte, pequeno e médio porte, é na casa dos 20% nos 2 primeiros anos. Então, as empresas nascem e morrem, isso infelizmente é uma realidade. A mortalidade das pessoas naturais é de 6% ao ano. A cada 100 execuções propostas perante pessoas naturais, 6 nós teremos um falecimento. Então, isso são dados estatísticos, IPEA. Então, são situações assim que impactam na execução e a gente não pode dar as costas para isso. Então, quanto melhor a qualidade da execução do crédito, tanto melhor a condição do executado de pagar esse crédito, de honrar esse crédito, de ter patrimônio,
E os dados fiscais, essas ferramentas de tecnologia, enfim, monitoramento fiscal, tantas informações que a Fazenda já tem, né? Esse novo filme aí do Netflix, o Dilema das Redes, né? Enfim, toda a nossa intimidade está exposta para esses gestores. Verdade. Bom, toda a intimidade econômico-fiscal da empresa está exposta por fisco, né? É verdade, verdade. Daí que eles já têm instrumentos suficientes para selecionar, né? Bom, eu vou atrás de quem? Vou atrás do Thiago, que tem bens, ou vou atrás do João, que não tem nada? É verdade. Então é um verdade. filtro anterior. E um dia a gente ainda vai fazer um trabalho, se Deus quiser, se você aceitar também, sobre as garantias do fisco, porque, é claro, tem as garantias processuais no contexto da execução fiscal, mas aí ele tem um privilégio desde a constituição do crédito tributário, por exemplo, que hoje ele não precisa da autorização do juiz para acessar os dados bancários do contribuinte. Né? Por exemplo, é uma delas. Ele não precisa. A Receita Federal está tão equipada que uma fiscalização não precisa ser em loco. Eu estou aqui em Belém e recebo auto de infração lavrado no Espírito Santo. Porque todo o sistema de escrituração fiscal, não é, dá ao fisco o poder e o acesso amplo a toda a vida da pessoa. Com certeza, com certeza. Então, assim, em conclusão, eu acredito que a execução inteligente, né, seria realmente o mais satisfatório. Eu adoro direito tributário, gosto, estou ali por opção, trabalho, não pretendo sair, e imagino que a execução eu vou viver mais uns 8 anos, talvez, aí, de uma execução fiscal mais frutífera, assim, que seja, e não seja exatamente unicamente um método de recuperação dos créditos, mas também que possa ter um olhar sobre a pessoa, sobre os interesses importantes que estão ali presentes. Sempre tem uma vida por trás do processo junto. Né? Claro, com certeza. É verdade, é verdade. Thiago, meu amigo, muito obrigado pela tua participação. Sinceramente, eu acho que foi uma live das que eu fiz, eu acho que das melhores, pela qualidade das tuas informações, pela qualidade da tua fala, por tudo que tu trouxeste pra gente. Se Deus quiser, quando tudo isso passar, né, a gente já está na minha cabeça a ideia de um evento sobre execução fiscal voltado para advogados, para contadores, para estudantes, aqui em Belém, com a tua participação, se tu quiseres, se tu puderes, né, já te faço o convite aqui. Já está aceito. Já tá. diante de todo mundo, eu espero não levar um não para não passar vergonha. Mas... Não, já está sendo de antemão. Porque é um negócio assim, realmente muito interessante, muito legal de se tratar, né? A execução fiscal é o último passo, ali às vezes é tratado como o câncer, né? O câncer em estado terminal para o contribuinte, mas muita coisa deve ser dita sobre execução fiscal, muitas reflexões devem ser travadas sobre a execução fiscal, então eu deixo aí a você as reflexões finais aí desse nosso encontro. Eu quero primeiramente agradecer demais o convite, né? Realmente um convite muito honroso. Eu adorei participar, o tempo realmente voou, né? Falei aqui em casa que ia ser 1 hora só, já estamos batendo em 2 horas. Eu ouvi um xingão ainda, perdi o jantar. Mas foi um prazer, um privilégio, realmente, gostei muito. E quando a gente fala do assunto que a gente gosta, realmente é uma satisfação enorme. E queria fazer um jabá, convidar o pessoal aí para, se o material ficar disponível, para que possa olhar depois, né? E convidar o pessoal para dar uma olhadinha lá no meu perfil, que é Execução Fiscal em Curso, né? Com certeza. E convidar todos que quiserem, enfim, trocar uma ideia lá sobre execução, uma pauta, uma sugestão, e às vezes venha com os questionamentos bem interessantes, assim. Eu tenho uma pauta já, eu tenho bastante coisa para fazer, mas eu tenho uma pauta bem vasta, assim, para desenvolver. E semana que vem, na terça-feira, eu vou ter uma outra live que vai ser bem interessante, eu consegui sugerir um assunto lá, que vai ser a execução fiscal em tempos de crise. Que também é uma pauta que eu quero desenvolver, que tem tudo a ver com o momento presente, e a gente troca também o olhar sobre a matéria da execução fiscal. Então, em vez de falar só de tributário, vamos falar um pouco mais sobre a crise econômica causada pela pandemia, que é uma realidade mundial, e também vai afetar a execução fiscal pelos próximos anos, né? Então vai ser uma pauta bem bacana, eu queria convidar o pessoal para participar,
Se tiverem dúvidas, algum apontamento, né? Eu estarei lá com as minhas dúvidas e nas outras lives também e nos vídeos que você faz, porque de vez em quando eu falo assim, caramba, deixa eu perguntar aqui para o Thiago alguma coisa sobre honorários de advogado na execução fiscal. Se de alguma forma... Claro, se são dúvidas assim, objetivas. Eu não posso aconselhar ninguém, né? Mas são dúvidas doutrinárias. Questões jurídicas, assim, genéricas, isso, questões jurídicas genéricas sempre é bacana a gente dialogar. E eu falo sempre, eu falo que é direito fundamental do advogado dizer para o contribuinte tirar o dinheiro da conta para não ter penhora de dinheiro, né? Então... Ai, meu Deus do céu, olha essa é justa aí. Enfim, né? O ministro Marco Aurélio uma vez disse que direito de fuga é direito natural. Então, direito de fuga de dinheiro também é direito natural, né? Não, e essa vertente do direito de fuga aí se fala muito, né? Direito de resistência, né? Exato. Direito de resistência, enfim, tem umas temáticas bem assim que são questionáveis as temáticas de direitos humanos. Aí. É verdade. Mas, Thiago, muito obrigado, meu querido, pela tua participação aqui mais uma vez. Boa noite aí, tenha um bom descanso, tá bom? Obrigado a todos aí que participaram da live, assistiram até o final. E domingos convidar o pessoal para assistir novamente, né? Vamos publicar aí para eventualmente vamos publicar aqui quem no perfil, puder. Exatamente, e já deixo o convite para que as pessoas que nos acompanham, seja no Instagram ou então que nos acompanharam hoje, para acompanhar o perfil do Thiago, Execução Fiscal em Curso, vocês vão ver que é um perfil que, como eu disse, traz questões para o cotidiano, questões que nos ajudam no dia a dia, seja para o advogado, seja para o próprio executado, contribuinte. Vocês vão ver, é um perfil muito interessante, é um perfil que todos os dias eu particularmente acompanho porque aprendo muito. E ao Thiago agradeço a ideia que teve de nos disponibilizar esse conteúdo riquíssimo aqui no Instagram. Eu que agradeço a atenção de todos, o convite mais uma vez. Foi uma alegria estar contigo aí, com o pessoal nessa live. Tá certo, então, certo? Thiago. Tá certo. Muito obrigado. E até a próxima, então, né? Aguardo o convite, hein? Quero conhecer Belém, que eu não conheço ainda. Não tive a felicidade ainda. Vai vir aqui sim, nós vamos preparar isso com muito cuidado, esse evento sobre execução fiscal, no qual o doutor Thiago falará para nós, advogados, contadores, estudantes e o público que estiver interessado. Né? Nós vamos fazer este evento sair do papel com certeza. Com certeza, estarei presente. Tá certo, obrigado, Thiago. Então, boa Domingos. noite. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Tchau, tchau.